Senhores deputados, senhoras deputadas, assessores, imprensa, TV Assembleia, FM Assembleia e todas as emissoras que nos transmitem, o nosso cordial bom dia ainda, né? E eu queria hoje me dedicar o meu tempo só para ler o manifesto socialista aos cearenses. Hoje, no jornal O Povo, nós temos esse manifesto apresentado, então, pelo Sérgio Novaes, que é membro da Executiva Nacional, por nós, Eliane Novaes, Josué de Freitas, Jadson Sarto, Almir Souza e Josezito Padilha. Esses integrantes do Partido Socialista Brasileiro, que hoje estamos com essa nota em esclarecimento a todos os cearenses, e eu gostaria de fazer essa transcrição aqui, lendo esse manifesto a todos os cearenses. Manifesto Socialista aos cearenses. Os últimos dias foram marcados por acontecimentos políticos que culminaram com a saída do grupo do governador do Estado, Cid Ferreira Gomes, do PSB, e essa saída deste grupo do partido, que para nós, militantes e dirigentes históricos do PSB, significa o retorno da legenda às suas raízes e origens. E a provável candidatura do presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, à presidência da República, tem provocado inúmeras reações na política nacional e local. Por isso, vimos a público prestar os seguintes esclarecimentos à sociedade cearense. O processo histórico, e aqui a gente começa a relatar, a história do PSB confunde-se com a história das grandes lutas sociais e políticas do povo brasileiro nas últimas 6 décadas. O partido que tem Jara de Carvalho como um dos seus fundadores tem origem nas lutas da antiga esquerda democrática, ainda na década de 40. No Ceará, o PSB também sempre esteve presente nas principais mobilizações populares do Estado, juntamente com vários setores progressistas, enfrentando as oligarquias existentes. Com o golpe militar, na década de 1960, o partido foi extinto e seus dirigentes foram obrigados a atuar na clandestinidade contra o regime opressor da época e em defesa da liberdade. Veio a abertura democrática e os socialistas remanescentes, muito tinham sido exilados do PSB, voltaram a reorganizar o partido que surgiu em 1985. Aqui no Ceará, a legenda foi refundada com Luiz Edgar Cartacho Arruda, Valtor Miranda, entre outros nomes de referência da esquerda cearense. O partido passou a apoiar a luta popular por uma constituinte soberana e pela anistia ampla, geral e restrita. Com o movimento Direta Já, teve início no Brasil a luta partidária por cargos eletivos nos parlamentos e no poder executivo. Em 1989, as forças progressistas do país formaram a Frente Brasil Popular, que apoiou a primeira candidatura de Lula à presidência da República. A partir dali, o PSB passou a ser um aliado histórico do PT, apoiando Lula tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições presidenciais. O partido também se uniu às forças progressistas contrárias às políticas neoliberais que governavam o país. Com a ascensão da esquerda na América Latina, Lula chegou ao poder em 2002, apoiado por uma ampla aliança partidária. O PSB participou do governo Lula, contribuindo com importantes avanços sociais conquistados nos últimos anos. Em 2004, o grupo político do atual governador do Estado, Cid Gomes, e do seu irmão Ciro Gomes, após ser expulso do PPS, buscavam a legenda que estivesse na base governista do então presidente Lula, depois de terem passado por 5 partidos, todos sempre atrelados a quem estava no poder nos anos anteriores. O ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, na época presidente nacional do PSB, decidiu aceitar o ingresso do grupo dos Ferreira Gomes no PSB, com o objetivo de superar a antiga cláusula de barreiras, uma deformação na legislação eleitoral que impediu o funcionamento parlamentar do partido que não alcançasse o mínimo de 5% dos votos proporcionais para deputado federal. Deputada Eliane, quando possível, uma parte, Sérgio Aguiar. Com certeza.
as diferenças políticas e de origem com o grupo dos Ferreira Gomes fez Sérgio Novaes, então presidente estadual do PSB no Ceará, optar por sair do partido. Sabendo da resistência interna no Ceará ao ingresso dos Ferreira Gomes ao partido, Miguel Arraes se reuniu com Sérgio Novaes e pediu a sua permanência, afirmando não deter confiança no grupo político da família Gomes. A situação extraordinária obrigava o partido a permitir o ingresso dos novos quadros. A filiação se deu a partir de um acordo de convivência harmônica entre os dois grupos. Acordo este firmado com o então presidente nacional do PSB, Miguel Arraes, e que teve como base o respeito mútuo às diferenças. Mesmo com divergência entre o grupo histórico do PSB e os Ferreira Gomes, a convivência se manteve pacífica nos primeiros anos. Cid sai candidato a governador pelo PSB em 2006, com apoio da aliança partidária que reelegeu Lula. Posteriormente, Sérgio Novaes, novamente a pedido da direção nacional do Partido Socialista Brasileiro, deixou o comando da legenda no Estado para dar lugar a Cid Ferreira Gomes, que passou a presidir o diretório da legenda no Ceará. Sérgio Novaes, por sua vez, foi eleito presidente do diretório municipal do PSB. Em 2010, Ciro Gomes manifestou a intenção de se candidatar à presidência da República pelo PSB. Seu pleito foi democraticamente submetido pelo presidente nacional da legenda, Eduardo Campos, a um debate na direção nacional do partido. Em votação interna, o PSB, por larga maioria, inclusive com votos de Sérgio Novaes, decidiu rejeitar a candidatura de Ciro. Entre os dirigentes nacionais da legenda, havia o sentimento que o destempero e o comportamento contraditório de Ciro não ofereciam a eles as condições necessárias, para assumir a presidência da República. A direção nacional do PSB também entendia que o partido precisava se fortalecer regionalmente antes de investir em uma candidatura própria. O resultado das eleições naquele ano mostrou que a decisão do PSB nacional foi acertada. Dilma foi eleita e o partido cresceu em número de governadores, parlamentares e, posteriormente, em número de prefeituras. A deputada Eliane Novaes foi convidada a assumir a vice-liderança do governo Cid na Assembleia. A parlamentar rejeitou a proposta e adotou a postura de independência do governo, cobrando a apuração no escândalo dos banheiros, criticando investimentos em obras faraônicas, como a construção do aquário. Em 2011, a deputada Eliane Novaes apresentou seu nome como alternativa para uma candidatura do PSB à Prefeitura de Fortaleza. Isso causou uma forte reação interna no partido, que culminou em um desfecho truculento, com um golpe apoiado pelo grupo dos Ferreira Gomes, que destituiu Sérgio Novaes do Diretório Municipal do PSB. Algo nunca visto na história do Partido Socialista Brasileiro no Ceará. Posteriormente, numa postura autoritária e ditatorial, o nome da deputada Eliane nem ao menos foi colocado no debate interno da legenda para a disputa eleitoral da Prefeitura de Fortaleza. Nos últimos meses, o PSB começou a amadurecer internamente o desejo de ter uma candidatura própria à presidência da República em 2014, e o nome de Eduardo Campos, presidente nacional da legenda, surgiu com ampla aceitação no partido para uma possível disputa eleitoral. Porém, dessa vez, o grupo do governador Cid Gomes passou a ser contrário à intenção do partido de disputar a presidência da República. O governador Cid Gomes e seu irmão, Ciro Gomes, passaram a fazer ataques públicos a Eduardo Campos, numa clara operação de sabotagem interna à candidatura própria do PSB para 2014, divulgando, inclusive, informações internas do PSB para o governo federal. Conduta de quinta coluna. Diante da crescente possibilidade de ter uma candidatura própria, o PSB decide entregar os cargos que ocupava no governo federal em reunião da Executiva Nacional, realizada no dia 18 de setembro de 2013,
com o objetivo de debater com mais liberdade um projeto político nacional alternativo para o Brasil. Cid Gomes foi o único dirigente a votar contra a decisão do partido. Contrariado e decidido em não apoiar Eduardo Campos numa possível candidatura do PSB à presidência da República, o governador Cid Gomes anunciou a desfiliação do seu grupo do PSB com o objetivo de contar com o apoio do PT na sucessão estadual. Novamente, o grupo dá sequência a seu histórico de traições políticas. Primeiro, Lúcio Alcântara, depois Tasso Gereissati, depois Sérgio Novaes, depois traiu Luiziane e agora queria trair Eduardo Campos. E a sua extensa trajetória de filiações partidárias com o objetivo de manter novamente o lado do poder. O PSB do Ceará retorna ao comando de Sérgio Novaes, por decisão da direção nacional da legenda, mesmo após Eduardo e Cid terem selado acordo por uma desfiliação amigável, Ciro Gomes volta a fazer duras agressões verbais contra o presidente nacional do PSB, que rebate de forma civilizada, afirmando que é preciso saber ganhar e saber perder. Se a gente não souber ganhar, terminamos não ganhando nunca. E se a gente sabe perder, a gente acaba perdendo sempre. E aí vamos falar que é o direito à disputa. O PSB é um partido que tem história, maturidade política e vem debatendo os rumos do país há vários anos, através de vários seminários e congressos. O partido tem um acúmulo de experiências exitosas na administração pública e está à frente de 5 governos estaduais. Piauí, Pernambuco, Amapá, Espírito Santo, Paraíba, entre eles o mais bem avaliado no Brasil, em Pernambuco, com índice de aprovação superior a 60%, administrado por Eduardo Campos. O PSB tem participado dos avanços implementados no Brasil nos últimos anos e reconhece as importantes conquistas alcançadas nos governos Lula e Dilma. Esses fatores credenciam o PSB a apresentar um projeto alternativo ao país que garanta a manutenção das conquistas alcançadas ao longo da história e acelerem o desenvolvimento social, econômico e sustentável do Brasil, aperfeiçoando o desempenho dos serviços da administração pública brasileira que custam tão caro aos cidadãos. Ao longo de 2014, o PSB tomará a sua decisão final sobre as próximas eleições, que reafirma que a possível candidatura da legenda à presidência da República não estará a serviço de forças oligárquicas e conservadoras, como dizem nossos adversários políticos. O PSB tem origem nas lutas sociais e vai se manter assim, comprometido com um projeto político que promova a redução das desigualdades, a distribuição da renda, a garantia dos direitos constitucionais, a construção de um modelo de sociedade justo e desenvolvimento pleno do Brasil. E, por fim, o resgate do PSB do Ceará. Com a saída dos Ferreira Gomes do PSB, teremos agora a difícil tarefa de reconstruir a trajetória do partido no Ceará, tendo como premissa a qualidade de seus quadros e não uma quantidade fisiológica que denegriu a rica história do PSB. Portanto, convocamos a todos os cearenses, intelectuais, militantes de movimentos sociais, sindicalistas, mulheres, juventude e demais segmentos simpatizantes das bandeiras do PSB, a contribuírem conosco com o resgate da história do Partido Socialista Brasileiro aqui no Ceará e enfrentar a oligarquia extravagante que detém o poder hegemônico aqui no Ceará. Até sexta-feira, dia 4 de outubro, definiremos possíveis nomes para disputas eleitorais majoritárias e proporcionais. Portanto, filie-se ao PSB e vamos juntos defender um projeto político, popular e democrático para o Ceará e para o Brasil. E a gente queria colocar que quinta-feira será a posse do então presidente Sérgio Novaes. Nós estamos como vice-presidente e queríamos convidar também para o ato, um grande ato de filiação na sexta-feira,
a partir das 14h30, na sede do Partido Socialista Brasileiro, na Avenida Agonhabi, para, então, apresentarmos novos filiados que vão compor e vão fazer uma nova história no PSB do Ceará. E enquanto o partido hoje está em balanço, estamos aguardando que o ex-presidente do partido entregue o patrimônio, as contas bancárias. Deputada Helene, Vossa Excelência, mais 3 minutos para concluir. Obrigada, presidente. E todas as informações das desfiliações, tudo aquilo desse processo, enquanto da permanência deles no partido, estamos aguardando, durou todo dia, de extrema obrigação deles, né, fazer essa entrega oficial, a senha do TRE, né, o livro de ata e tudo mais que representa, que é do Partido Socialista Brasileiro do Ceará, e queremos disponibilizar o telefone 3277-2560 do nosso mandato para aqueles que querem fazer contato com o PSB, porque nesse momento o PSB está fechado para balanço, e estamos disponibilizando o nosso telefone do nosso mandato para qualquer interlocução daqueles que queiram ingressar no partido, que queiram vir conosco para os diretórios municipais e, portanto, reconstruir o novo PSB no estado do Ceará. Portanto, estamos disponibilizando o telefone 3277-2560 do nosso mandato para qualquer contato partidário nesse momento. Portanto, dizemos que é do nosso desafio. E, com certeza, vamos montar uma grande aliança no estado do Ceará para ganhar o governo do estado do Ceará. Vamos ter um governador que responda e corresponda aos anseios do povo do Ceará. Portanto, essa nossa determinação, reconstrução do PSB, já é o lema do PSB estadual, que assume, a partir de quinta-feira, a legenda, e com certeza tem uma programação intensa, e começamos já com um grande ato de filiação e as nominatas para deputados federais, para deputados estaduais, e os novos integrantes que irão recompor o partido e reconstruir conosco esse novo momento, não só para o Ceará, mas para o Brasil como um todo. Obrigada, presidente.